Serrana, que ficou conhecida mundialmente pela vacinação em massa contra a Covid, continua sem rodoviária. O prédio funcionou até 2012. Depois disso, passou por uma reforma e não foi mais reativado. A reforma da rodoviária de Serrana terminou em 2016. De lá para cá, só promessas de reinauguração. E agora, cara de abandono. O prédio virou alvo de vandalismo, com pichações nas paredes e marcas de sujeira para todo lado. O forro já está danificado e a praça de alimentação também deteriorada. A população está sem o serviço municipal desde 2012. Uma cidade reconhecida mundialmente com uma vacina e não ter uma rodoviária. É um descaso muito grande com a população da nossa cidade e para a população que vem de fora também. Porque chega e fala assim, mas eu vou descer numa rodoviária, e cadê a rodoviária? E nisso entra prefeito, sai prefeito, e nada de rodoviária. Sem lugar apropriado, os ônibus param do lado de fora da rodoviária fechada. Os passageiros esperam na praça, também sem local digno para ficarem. Muitas vezes debaixo de sol, chuva ou no escuro. É uma situação muito ruim, né? Porque poderia ser melhor, por que não é, né? Aí você tem que ficar aqui às vezes no vento, no frio ou no sol, entendeu? É muito complicado. É muito vergonhoso. A gente paga imposto e não tem direito de ficar dentro da rodoviária, tem que ficar esperando aqui fora. Não dá, é um absurdo. A gente fica aqui no sol, às vezes na chuva, e esse dinheiro todo gasto aí, perdido. Muito frio, às vezes você tem que ficar sentado aos bancos, tudo quebrado. É falta de organização das autoridades, né? Que eles só pensam neles. É um descaso, né? Que dinheiro para gastar com outras coisas tem, agora para inaugurar logo, complicado. Este vereador cobra o executivo e promete acionar a justiça se nada for feito para reativar a rodoviária. Ele lembra bem que foram investidos 3 milhões de reais para transformar o local, que hoje já precisa de reparos. É um investimento muito alto e a população não está sendo devolvido isso à população. Um descaso total e um dinheiro público muito mal investido e precisa ser retomado para que, no mínimo, reaproveite aquilo que ainda tem aqui na cidade. A cidade tem uma rodoviária, toda cidade tem, né, uma rodoviária, toda cidade tem, todo município tem uma rodoviária, um local onde o pessoal possa comprar sua passagem, se estabilizar e saber que tem um ponto de referência. Infelizmente, Serrana está desse jeito. Em janeiro do ano passado, nós registramos os mesmos problemas aqui no local, a mesma história. Na ocasião, a administração municipal justificou que tentou a concessão do terminal, mas a empresa que venceu a concorrência em 2019 pediu o distrato, o cancelamento do contrato, porque não conseguiu alugar os boxes. Depois disso, a prefeitura fez um novo certame e disse que não houve interessado. Na época, o prefeito garantiu que ia reabrir a concorrência, o que também não aconteceu. Nós cobramos uma nova posição do executivo, que enviou uma nota que diz o seguinte: a prefeitura está promovendo as melhorias necessárias e instalará no local o mini poupa-tempo e uma subprefeitura. E a data de inauguração desses serviços está para ser definida e será ainda no segundo semestre deste ano. Apesar do retorno, não ficou claro se a rodoviária voltará a funcionar para embarque e desembarque de passageiros. A gente quer agilidade, quer que efetivamente funcione a rodoviária. Lógico que, inclusive, nessa solicitação que eu fiz, inclusive a Câmara tem cobrado isso, todos os vereadores têm se empenhado nisso para que aqui funcione como um mini poupa-tempo. Mas o foco principal é a rodoviária funcionar, estar totalmente iluminada, totalmente segura e a população poder ter um ambiente aqui, um local agradável para poder esperar o ônibus. E até para os próprios motoristas, não tem um banheiro decente, não tem nada, né? Não tem nada funcionando. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, vou arrumar rodoviária, não arruma nada. Eu acho que eu vou morrer, moça, e não vou ver essa rodoviária tocando em Guaraela. Gislene Lopes, de Serrana, para o Jornal da Clube. E para falar sobre esse assunto, recebemos o advogado Wilson Rogério Estevão. Boa tarde, doutor. Como nós vimos na reportagem, a população de Serrana está sem uma rodoviária desde 2012. O que diz a lei sobre esse serviço público tão necessário? Boa tarde, Chibene. A lei é clara. A lei diz que é responsabilidade do município proporcionar o transporte público ao usuário, ao cidadão. Então, quando tentam fazer
sob forma de concessão ou isso, é uma forma do poder público terceirizar esse serviço. Agora, se não aparecem interessados, né, cabe ao poder público assumir a sua obrigação legal e cuidar desse espaço público e fornecer, no mínimo, um lugar digno para que os populares possam embarcar nos ônibus. A reforma do prédio começou em gestões passadas, mas o atual administrador pode responder por omissão? Também pode. Na realidade, ele já recebeu um elefante branco. O problema desse prédio de Serrana é que ele foi feito em um lugar distante do centro da cidade, fica quase inviável o cidadão utilizar esse ônibus nesse local, e eles espalharam diversos pontos pela cidade. Então fica muito mais confortável para o cidadão ele pegar o ônibus próximo da sua casa ou próximo ao seu local de trabalho do que ter que se dirigir até a rodoviária. Mas a obrigação é do poder público e ele pode sim ser responsabilizado pela ineficácia e pela não retorno desse dinheiro que foi utilizado. No local foram construídos vários boxes aí para a concessão, o que não aconteceu. A prefeitura diz que vai instalar por lá um mini poupa-tempo e uma subprefeitura que não esclareceu quando vai funcionar realmente a rodoviária. A necessidade da população está em segundo plano? Eu acredito que esteja em segundo plano, inclusive porque, assim, qual é o impacto da instalação de uma subprefeitura? Será que uma cidade que tem ali cerca de 60 mil habitantes, conforme foi noticiado pela época da vacinação, necessita de uma subprefeitura, né? E quanto ao poupa-tempo, novamente nós vamos voltar no problema da localização desse prédio. Esse prédio é afastado do centro da cidade. Hoje, se o cidadão pegar o ônibus intermunicipal perto da sua casa ali, ele desce aqui em Ribeirão Preto na porta do poupa-tempo, dentro de um shopping que se encontra instalado. Então, assim, ele vai ter que se deslocar a pé até chegar a esse poupa-tempo, ou ele vai preferir pegar um ônibus e descer na porta do poupa-tempo aqui em Ribeirão Preto. Então, assim, parece que, mais uma vez, estão arrumando desculpas para utilizar o prédio sem analisar impacto e sem analisar a real necessidade dessas instalações que vão tentar fazer lá. Sem um lugar apropriado, os ônibus acabam parando do lado de fora dessa rodoviária fechada. Os passageiros precisam esperar os ônibus em uma praça, em outros pontos da cidade. É um descaso tanto com os usuários quanto para os motoristas também, né? Sim, com os motoristas que não têm um lugar digno para fazer uma refeição, não podem utilizar-se de um sanitário, né? Os usuários, a mesma coisa, não podem se utilizar de um sanitário, não tem onde se abrigar, né? Então, o mínimo que eles deveriam fazer era, pelo menos, abrir esse espaço público, abrir esse abrigo que lá se encontra instalado, para que os passageiros pudessem esperar abrigados do sol, da chuva, das intempéries, né? Ao contrário, a gente vê que ela está cercada, fechada, sofrendo atos de vandalismo, né? Você não vê pela reportagem aí nenhum guarda municipal que possa ficar ali tomando conta. Então, parece que pedem para que o prédio público seja depredado. E o que a Câmara pode e deve fazer para socorrer aí quem precisa desse serviço tão necessário? A Câmara tem seu papel principal a fiscalização, então deveria já ter fiscalizado esse investimento de 3 milhões que foi feito ali e deve pressionar o Executivo, deve fazer dentro das suas limitações gestões junto ao Executivo ou até se organizar junto ao Executivo para que possa ser utilizado adequadamente esse prédio, né? A Câmara é a ressonância do povo, então ela deve ouvir a população e levar as sugestões ao senhor prefeito. Olha, em vez de colocar um poupa-tempo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Tentar explorar de uma forma mais viável e que traga algum retorno ao cidadão. Então, é obrigação também dos vereadores não só cobrar, mas levar sugestões e ajudar o Executivo a utilizar adequadamente esse prédio. Recebemos no canal digital da Clube o advogado Wilson Rogério Estevão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube.
Obrigado, Chinês.